porque eu acho que o professor André também participou, né, da, da construção do Centro Paralímpico, assim, e é bastante simbólico, e eu sei porque o prédio onde está o Centro Paralímpico abrigou, no começo dos anos 90, até o final dos anos 90, a Fundação Casa, né? Ali era o prédio da Fundação Casa, né? Teve na época uma rebelião pavorosa, né? Muito grave, né? O governador era o Mário Covas, eu me lembro porque eu trabalhei na Fundação Casa, trabalho um funcionário ali, é o meu trabalho também, e eu conheci, né, o prédio, enfim, aquele prédio então serviu hoje para que se construísse, para mim é a obra assim, mais importante esportiva do Brasil, recente, que deve servir de exemplo para muita gente, né? Para muitas modalidades, para muitos dirigentes. Eu queria que os dois pudessem falar um pouquinho, depois eu vou mostrar algumas imagens do Centro Paralímpico, mas quem idealizou, quem foi atrás, como é que começou tudo isso? Bom, posso falar de história. Filho bonito tem muito pai, Bernardino. Então, É, todo mundo verdade. gosta de falar, eu fiz isso, eu fiz Sempre aquilo, eu fiz... aparece alguém que quer ser o pai da É, criança, né? mas eu acho que, assim, foi um grande trabalho do Comitê Paralímpico Brasileiro, da instituição, de alguns parceiros que foram fundamentais e que é legal reconhecer. Quando o Brasil foi... em outubro de 2009, o Rio de Janeiro foi eleito para sediar os Jogos do Rio, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dali a 7 anos. A gente, no CPB, a gente elencou 3 grandes objetivos que a gente queria com os Jogos, né? Não o objetivo técnico da delegação nos Jogos, mas o que a gente queria para depois dos Jogos. Eu acho que a gente fez isso muito bem. E a gente elencou 3 coisas, era aumentar os recursos financeiros, obviamente, ter um centro de treinamento, né? O Brasil ali vinha de Pequim, estava entre o top 10 do mundo, e se você olhasse para os 8 que estavam na frente do Brasil, um dos fatores de diferença que eles tinham era que eles tinham centros de treinamento. Alguns multidesportivos, alguns eram olímpicos, paralímpicos, enfim, mas todos tinham algo de estrutura de treinamento dos seus atletas, e a gente não tinha no Brasil. E o terceiro é a questão do conhecimento, enfim, da difusão, de mais gente conhecer o esporte paralímpico e tal, e isso a gente entendia que viria naturalmente com os Jogos. Né, a própria realização dos Jogos, enfim, no final foi bem complicada a própria realização dos Jogos, quem lembra, né, que chegaram a ser ameaçados, não vai ter, tal. Quem quiser ver o Rising Phoenix lá no Netflix vai entender um pouquinho mais essa história. Mas a gente elencou esses 3 pontos principais de legado, né, macro que a gente queria. E a gente conseguiu os 3. A gente se preocupou muito com 2016, mas a gente também queria saber o que ia acontecer no dia seguinte da cerimônia de encerramento dos Jogos do Rio, né? Como é que vai estar o esporte paralímpico ali? E a gente tinha uma parceria com o governo do estado de São Paulo, primeiro na realização das Paralimpíadas Escolares, do time São Paulo, e começou, então, ali digamos assim, um trabalho muito próximo ao governo do estado de São Paulo, e, ao mesmo tempo, com então, o governo federal, que nos apoiou bastante, enfim. E chegou um momento em que o diálogo e a parceria com esses 2 níveis de governo evoluiu para o que é que falta, qual que é o próximo grande passo, o que a gente pode aproveitar esses anos aí de Jogos, né, na caminhada até Rio 2016, para enfim, mudar a cara do esporte paralímpico de uma vez por todas, assim, né? O grande, a gente falou, é um centro de treinamento. Esse é o grande legado. E aí a gente, enfim, começou de um contemporâneo brasileiro, qual que é o modelo que a gente quer? Quer dizer, é um centro multidesportivo, específico paralímpico, vão se construir, lembra, tinha vários planos de legado para os Jogos, vários centros de treinamento de diversas modalidades, que seriam olímpicos e paralímpicos, enfim, uma série de coisas. A gente visitou centros de treinamento em todo o mundo, nossa, Holanda, Rússia, Estados Unidos, China, nossa equipe técnica viajou com gente dos governos federal e do estado de São Paulo para, né, qual que é o modelo que a gente quer. Então, a gente chegou nesse modelo, um centro multidesportivo específico paralímpico.
Por quê? Porque o Paralímpico tem que ser a prioridade, não pode ser um centro que é dividido, que o Paralímpico acaba caindo para segundo plano, a gente quer. E desde sempre a gente falou, administrado pelo CPB, que o CPB administra esse centro. Claro que aí entra como fazer frente às despesas do centro. O Ezio está lá, sabe o quão caro enfim, movimentar aquele centro no nível de excelência que é administrado o centro. Então, ali a gente trabalhou paralelamente naquele outro objetivo de ter mais recursos financeiros para o esporte paralímpico. A gente, num primeiro momento ali do 2009, 10, a gente entendia que com os jogos teria uma injeção maior de dinheiro privado no esporte paralímpico, mas logo o Brasil entrou num processo de crise econômica, recessão, né? A gente lembra que a gente entregou os jogos no meio de uma recessão, e a gente passou a investir muito mais numa modificação da lei Agnello Piva para aumentar os recursos para o esporte paralímpico, no que a gente foi bem sucedido também. Então, ali, o Ezio pincelou ali um pouquinho, mas quando virou realidade, eu lembro que a gente meio que bateu o martelo, foi um almoço em Londres, durante os Jogos Paralímpicos de Londres, em que estavam presentes, eu estava presente, pelo CPB, estava o ministro do esporte na época, que era o Aldo Rebelo, o secretário de alto rendimento na época, que era o Ricardo Leiser, e a secretária Lina Mara Batistella, médica também, que era secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, que era a grande impulsionadora, a grande força motriz digamos assim, do esporte paralímpico dentro do governo do Estado de São Paulo. E a gente ali bateu o martelo, vamos fazer, enfim, aí uma série de questões burocráticas. No final, a gente teve que... A obra começou, uma obra que o governo do Estado de São Paulo fez, num terreno do governo do Estado de São Paulo, com um pedaço muito importante do recurso, eu diria ali, sei lá, 60, 40 ou 55, 45, de recurso vindo do governo federal, ou o restante do governo do Estado de São Paulo, mas num terreno que é do Estado de São Paulo. Só uma pergunta, só para aproveitar o gancho, é uma PPP? Seria uma PPP ou a relação, quer dizer, o governo, tudo bem, eles aportaram lá o dinheiro necessário, né, o recurso necessário, mas existem algumas regras, alguns impedimentos, tem TCU envolvido, tem uma série de outros... Como é que foi feito isso, né? Qual é a química para que pudesse chegar? Porque a gente sabe que a gente esbarra em um monte de problemas políticos, burocráticos, né? E vocês queriam o resultado final, um centro paralímpico. Então, eu imagino que deve ter sido uma briga de foice também, né? Foi porque a gente, obviamente, quando começou a ganhar corpo, a obra andando, evidentemente o centro ia ser entregue, tinha dinheiro, tinha vontade política de todo mundo, né? O centro, o Ezio pode me corrigir, porque obviamente eu não acompanho os últimos anos de perto, mas o centro não pertence ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ele é um equipamento do governo do Estado de São Paulo, e no momento ali foi utilizado alguns instrumentos para que o CPB fizesse a gestão, e isso evoluiu. Aí, se o Ezio souber, pode falar mais, mas na nossa época era o instrumento precário, que se chamava, enfim, começou assim. Mas até isso, houve uma dúvida em algum momento, porque, como eu falei, filho bonito tem muito pai, as pessoas cresceram o olho, falaram, cara, isso aqui vai ser um negócio extraordinário. Pô, não vamos deixar isso aqui para o CPB, né? Então, forças começaram a também querer abocanhar um pedaço ali do Centro Paralímpico, falaram em desmembrar e não sei o quê, e a gente foi muito firme, e eu posso falar até a inauguração, né? O centro inaugurou logo antes dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, Ezio talvez se lembre que até a equipe olímpica da natação brasileira fez a sua fase final de treinamento lá, então, obviamente eu deixei de ser presidente do CPB em março de 2017, então eu fui até a inauguração, mas, digamos assim, fazer aquele centro ganhar a vida que tem hoje já foi a partir da gestão do presidente Misael, que foi meu vice durante 8 anos, e foi fundamental, na verdade, a relação com o governo do Estado de São Paulo era algo que ele administrava, ele tocava, essa relação com o governo do Estado de São Paulo, de uma forma muito próxima, fez parte do Comitê de Apoio ao Paradesporto, que foi ali uma célula inicial desse interesse, dessa parceria,
Então, também por isso que eu não gosto de falar, às vezes, fala assim, foi na sua gestão, foi você. Não, é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Foi todo mundo importante ali para que isso acontecesse. E depois evoluiu, enfim, a gestão aí, hoje eu não sei te dizer, Bernardino, assim, qual que é o instrumento que rege a relação, mas sei que o Misael teve também que brigar bastante, já ele presidente do CPB, para manter o CPB sob o controle do centro.